Oi, Marileta! Você que está aqui provavelmente é uma mulher que gosta de livros, que já tem o hábito da leitura, da escrita, ou de repente é uma mulher que quer muito começar a ler e incluir os livros na sua rotina. E é para você que eu estou falando aqui hoje, porque eu quero te apresentar o método Ler. Eu sou Franci Lima, escritora, profissional de educação física, empresária, e estou aqui exatamente para te falar como é que o método Ler vai poder transformar a tua vida e vai poder aí trazer muito mais potencial para você, mulher, que já tem essa paixão por livros. Primeiramente, eu gostaria de te fazer perguntas. Como é que andam as tuas leituras? Você anda lendo o quanto você gostaria? Você sente que você está realmente tendo tempo suficiente? Que as suas leituras são leituras de qualidade? Ou você, de repente, está frustrada porque tem uma fila enorme de livro para ler e você não consegue? A sua rotina, de repente, está tão corrida que você não encontra mais tempo para leitura e isso, de repente, está te deixando aí meio que culpada. Então, todas essas coisas a gente precisa analisar aqui nesse comecinho, porque a gente vê que cada vez mais nós mulheres temos conquistado espaço. Mas esse espaço que a gente tem conquistado, algumas vezes, ele tira alegrias e ele tira prazeres que a gente gostaria de ter. Então, nós mulheres conquistamos muito o espaço no mercado de trabalho, em posições de liderança, nós conquistamos vários direitos que nós não tínhamos há pouco tempo atrás. Porém, isso acabou acarretando, de certa forma, uma sobrecarga. E eu vejo hoje muito mulheres cansadas, exaustas, que não estão dando conta de tanta coisa que gostariam. E o método Ler, na verdade, ele surgiu dessa necessidade. Primeiro, da minha necessidade de me sentir melhor comigo mesma e depois de compartilhar a minha experiência com outras leitoras, com outras mulheres. Eu fui há pouco tempo, né, aquela mulher que realmente me considerava uma guerreira. Eu era aquela mulher que estava ali sempre fazendo alguma coisa, que estava sempre querendo provar que eu era competente, que eu era produtiva. Então, eu era aquela mulher que estava sempre com dezenas de projetos paralelos, que tinha aquela coisa de dizer: eu não paro nunca, eu preciso sempre conquistar mais. Isso por muito tempo fez sentido, até que um belo dia eu parei para pensar e eu vi que eu não estava legal. Aquela rotina sempre muito corrida, sempre muito cheia de tarefas, sempre muito cheia de coisas, aquela 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 coisa de acreditar que eu era invencível, que eu era imparável, aquilo não estava me fazendo bem. Foi a partir desse momento que eu comecei a analisar uma série de coisas na minha vida e eu comecei a observar que aquele estilo de vida, aquela rotina, não era o que eu queria para mim. E eu comecei a pensar sobre essa mulher empoderada, sobre essa mulher guerreira, sobre essa mulher que dá conta de tudo, sobre essa mulher que é independente, que não precisa de ninguém para nada. E eu comecei agora a questionar uma série de coisas. E eu quero aqui dizer para você o seguinte: nós precisamos sim sermos independentes, a gente precisa sim eh, nos desprendermos de diversas crenças, de diversas coisas, de achar que nós precisamos de um amor para sermos felizes, de achar que nós precisamos necessariamente de alguém que cuide da gente, que nos salve, mas a gente também precisa se livrar dessa coisa de achar que nós somos superpoderosas e que a gente pode tudo. Então, o segredo é a gente ter um equilíbrio, nem ir para um extremo e nem ir para o outro extremo. E por que que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque num determinado da minha vida eu comecei a questionar todas essas coisas e eu comecei a questionar principalmente o fato de que na sociedade em que a gente vive, nós somos muito cobradas com a coisa eh, de você ser muito bem-sucedida profissionalmente, de você mostrar trabalho, de você mostrar produtividade, de você mostrar resultados no seu trabalho, na sua profissão, no seu negócio. Mas, muitas vezes, isso custa a nossa saúde. Muitas vezes isso custa o nosso lazer. Muitas vezes isso custa as nossas horas de leitura. Muitas vezes isso custa a leveza da vida. Muitas vezes isso custa
o simples fato de acordar e viver um dia de cada vez. Então nós estamos muito focadas nessa coisa de fazer cursos, de ter diplomas, de mostrar a nossa capacidade, intelectual, mas a gente esquece do outro lado. A gente esquece do bem-estar, a gente esquece de se cuidar, a gente esquece de se enxergar, a gente esquece de cuidar da nossa autoestima, a gente esquece muitas vezes de cuidar da nossa saúde, a gente esquece de se divertir, a gente esquece de descansar, a gente esquece de um monte de coisas. Então, é sobre isso que eu quero te falar, porque nesse momento da vida em que eu comecei realmente a questionar tudo isso, eu comecei realmente a ver que precisava haver alguma mudança. E foi nesse momento em que eu comecei a questionar também o fato de nós sermos muito cobradas com relação a você precisa ser uma coisa e você precisa fazer aquilo a vida toda e você não pode nunca mais eh, olhar para outro lado. Então, muitas vezes, nesse meio de caminho, a gente acaba esquecendo os nossos hobbies, a gente acaba esquecendo aquelas coisas que nos dão prazer, a gente acaba muitas vezes enterrando sonhos, projetos, etc., porque as cobranças, né, sociais, elas são tantas e a gente quer provar que a gente é guerreira, a gente quer provar que a gente é uma mulher empoderada, a gente quer provar que nós podemos, e muitas vezes a gente mata as pequenas alegrias, a gente mata os hobbies, a gente mata os momentos de prazer, a gente mata um monte de coisas em nome disso tudo. E nesse momento foi que começou então a surgir o método LER, porque eu comecei a analisar, né, que nós somos seres complexos. Então, assim, o que me faz ser uma pessoa são todas as minhas habilidades físicas, mentais, psicológicas, criativas. Então, eu não acredito que ninguém seja feliz tendo que matar partes de si. E aí eu comecei a lembrar que eu sou leitora, também sou escritora, mas eu também sou profissional de educação física, que é algo que eu amo, é uma profissão que eu amo de paixão. Eu adoro motivar as pessoas a se cuidarem, a terem saúde. Mas eu também lembrei que eu sou empreendedora, que eu sou empresária, que eu tenho diversos conhecimentos, né, sobre negócios, sobre empreendedorismo digital, sobre marketing digital. E eu fiquei pensando, o que que eu estava fazendo com isso tudo? O que que eu estava fazendo com essa minha capacidade de ler, com essa minha capacidade de escrever, com essa minha capacidade de saber sobre exercício, sobre o corpo humano, sobre bem-estar? O que que eu estava fazendo com todas essas coisas sobre empreendedorismo, sobre negócio? E como eu poderia contribuir com isso para o crescimento de mulheres, de leitoras, de pessoas que, assim como eu, também gostam de livros? E foi a partir disso, de todas essas reflexões, que nasceu, então, o Método Ler. O Método Ler nada mais é do que um programa que tem como pilares leitura, lazer, estilo de vida saudável e rotina lucrativa. Porque eu, sinceramente, não acredito que nenhuma mulher é feliz ou livre se ela não tiver de bem com esses 4 pilares. Então, os livros, eles vão te dar entretenimento, eles vão te dar aprendizado, eles vão te dar reflexão, eles vão te dar evolução pessoal, profissional, desenvolvimento intelectual, criatividade, memória e tantas coisas. Mas aí eu pergunto, como é que andam as tuas leituras? Você tem tido retorno com os livros que você lê? Você tem conseguido registrar o que você está lendo, catalogar o que você lê? Você consegue utilizar o que você lê depois numa roda de conversa, numa palestra, numa aula, num seminário? Você consegue transformar os teus livros, de repente, em retorno financeiro? Então, como é que está aí essa questão da tua leitura? Essas são perguntas importantes para se fazer, porque dentro do método Ler, a gente reflete sobre isso e eu te mostro como é que a tua leitura pode te trazer retorno, em todas as áreas da tua vida. Então, assim, eu não quero que você seja uma mulher que só consome livros sem nenhum senso crítico. Eu não quero que você seja uma mulher que só lê, 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 lê e não faz nada com esses livros, entende? Eu quero que você seja uma mulher que saiba pegar um livro e saiba fazer uma crítica
com argumentos, com aquele livro. Eu quero que os livros que você lê, eles sejam catalogados, eles te tragam ali conhecimento que seja útil, que seja aplicável. Eu quero que os livros que você lê se transformem em dinheiro para você. Então, é sobre isso que a gente fala no método Ler. Mas o método Ler, ele também traz para você esse senso de que nós não somos só leitura, nós não somos só trabalho. A gente também precisa se divertir. É a diversão, é o descanso, é aquele tempo de qualidade com você mesma que vai te fazer ter energia para tocar os teus projetos. Esse tempo de lazer, de descanso, de olhar para você mesma, de cuidar de você mesma, que vai fazer com que você se sinta uma mulher segura, autoconfiante, uma mulher com autoestima, uma mulher leve, uma mulher que consegue colocar ali o trabalho com a vida pessoal em equilíbrio. É aquela mulher que vai ter mais alegria, mais humor, que vai ter mais qualidade nos relacionamentos. Então, a gente tem muito isso de que a sociedade ensinou para a gente, né? Que diversão é coisa de gente desocupada, é coisa de gente fútil, é coisa de gente que não tem o que fazer, é coisa de gente rica. E muitas vezes a gente acreditou nisso. E você fica, às vezes, nessa correria, um trabalho atrás do outro, e cuida de todo mundo, e dá conta de todo mundo, e dá conta da casa, do trabalho fora, do negócio, do pai, da mãe, do filho, do marido, do cachorro, do papagaio, de todo mundo, mas você não dá conta de você mesma. Por quê? Porque não sobra tempo para você. E muitas vezes você tá com essa ideia de que a diversão fica para depois, é coisa supérflua, eu não preciso, eu não tenho dinheiro. E dentro do método Ler, eu quero te mostrar como é que você pode trazer mais leveza para a tua rotina, como é que você pode aprender a se divertir, a ter lazer, para que você se torne uma mulher mais leve e mais segura, e mais bonita, e mais alegre, e mais feliz, e mais produtiva. Porém, o método Ler, ele também pensa em você como a parte externa, né? Como um corpo. Um corpo que está conectado com todas as outras coisas. Então, eu vejo hoje com muita tristeza que muitas pessoas, e aqui estão incluídas vocês, mariletas, mulheres, estão incluídas aqui nessa coisa de deixar para depois, de achar que saúde ou doença é coisa do destino, que você não precisa de academia, que você não precisa de exercícios, que quando der você faz. E isso me entristece muito, porque eu sou profissional de educação física e eu sei o quanto isso é importante. Eu sei como o fato de você se exercitar vai interferir diretamente em todas as áreas da tua vida, não só no físico. Quando você se exercita direito, quando você tem uma alimentação saudável, quando você tem um sono de qualidade, quando você toma água na quantidade certa, quando você junta todas essas coisas no estilo de vida saudável, tudo melhora na tua vida. A tua saúde, o teu corpo, a tua estética, a tua beleza, a tua autoestima, a tua alegria, o teu humor, a tua saúde, tudo melhora. E muitas vezes a gente está menosprezando isso. A gente prefere gastar dinheiro na farmácia todo mês, comprando remédio, do que se cuidar com coisas simples, com hábitos, com pequenas mudanças que tu vai fazer no teu dia a dia, que vão te trazer aí benefícios assim incomparáveis. Então, a gente fala sobre isso no método Ler. Dentro do método Ler, a gente tem o módulo de estilo de vida saudável e eu te mostro que ter estilo de vida saudável não é chato como a gente pensa. A gente pensa que ter um estilo de vida saudável é abrir mão de tudo, é nunca mais comer o que gosta, é ficar escravo de academia. A gente pensa que a gente nunca mais vai ser feliz, nunca mais vai poder comer chocolate, nunca mais vai poder. A gente pensa na dieta restritiva de você comer só folha de alface. E estilo de vida saudável não tem nada a ver com isso. E eu quero te mostrar que é gostoso ter estilo de vida saudável, que você, quando estiver ali envolvida nisso, você vai olhar para trás e dizer assim, nossa, por que que eu não comecei isso antes? Porque os benefícios, eles são tão incríveis. Você começa a colher os frutos disso, né?
e você vai se olhando no espelho, você vai se gostando mais, você vai se sentindo mais disposta, você vai tendo mais vontade de viver, você vai tendo mais disposição para fazer as coisas. Então, é uma série de coisas que vão acontecendo no teu dia a dia, que vão mudando, que vão ficando melhores, que você pensa assim: "Nossa, se eu soubesse que era assim, eu teria começado um estilo de vida saudável mais cedo". Então é sobre isso também. Por quê? Porque eu não quero que você seja aquela mulher que só pensa na mente, que lê, 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 mas e o resto? Você não é só leitura, você não é só cérebro, você tem uma série de outras coisas que te compõem como mulher. E dentro do método Ler, eu quero que você desenvolva tudo isso. E o último pilar do método Ler é a rotina lucrativa. Uma coisa que me entristece demais é ver que muitas de nós, a grande maioria, ainda estamos presas àquela concepção de que a gente vai estudar durante 15, 20 anos, vai pegar um diploma da faculdade, vai tentar um concurso público e depois a gente vai trabalhar 30, 40 anos em uma empresa, em um local, muitas vezes que a gente nem gosta, às vezes uma profissão que a gente escolheu para agradar o pai ou a mãe, e depois a gente vai aposentar e esperar a morte chegar. Então, esse é o modelo de vida que apresentaram para nós. E muitas de nós acreditamos que esse é o único caminho. E não tem nada, tá? Se você está satisfeita no seu trabalho, se você está feliz com o que você escolheu, maravilha. Mas eu quero falar aqui para mulheres que estão vivendo, às vezes, em trabalhos que não gostam, que que têm o sonho de ter o seu próprio negócio há anos e não sabem como fazer isso, ou então já tentaram e não deu certo, ou então vivem, procrastinando porque não sabem como fazer, porque têm medo, e muitas vezes estão ali num trabalho que não é legal, ou às vezes o trabalho é até legal, mas o salário não é, ou vice-versa. E dentro do método Ler, a gente vai falar sobre as diversas possibilidades que a internet traz para a gente hoje, para que a gente possa fazer dinheiro, seja como renda extra, seja como negócio, seja como profissão principal. Então, hoje a gente tem tantas possibilidades dentro da internet que não justifica mais que nós mulheres estejamos muitas vezes dependendo financeiramente do marido, do namorado, do pai, do irmão, seja lá de quem for. Então eu quero que mulheres, leitoras especialmente, tenham independência financeira, que você saiba fazer dinheiro e que com esse dinheiro que você vai fazer, você possa realizar os teus sonhos, você possa comprar o que você quer, viajar, conquistar aí as coisas que você merece. Só que às vezes isso está tão distante, a gente acha que isso é tão distante, a gente acha que isso é para quem tem sorte, a gente acha que isso não dá certo, a gente acha que isso é golpe da internet, que não existe essas coisas. Eu quero dizer aqui para vocês que existe sim. Tem muitas pessoas se dando bem, tem muitas pessoas conseguindo aí ter uma vida com liberdade. E a liberdade que eu falo é a liberdade de espaço. É você poder trabalhar do Brasil, da China, do Japão, dos Estados Unidos, em qualquer lugar que você tiver que tem acesso à internet, você consegue trabalhar. Essa liberdade de espaço. É também a liberdade de tempo, de você poder, por exemplo, acordar às 9 da manhã e dizer: eu começo a trabalhar às 11, eu começo a trabalhar só à tarde, porque sou eu que faço o meu horário. É você ter liberdade de financeira, de você dizer: "Esse mês eu quero faturar tanto, eu quero ganhar tanto, e eu vou fazer essa e essa estratégia para poder chegar nessa meta". E você saber que isso é capaz, porque você faz a sua meta, você faz o seu trabalho, você faz as suas estratégias, e você chega ali e você consegue realmente ver o resultado disso. Então, na rotina lucrativa, nessa parte de rotina lucrativa, a gente vai falar muito sobre empreendedorismo feminino, sobre o empreendedorismo digital, sobre como você pode usar o poder da internet para fazer, de repente, uma renda extra ou, de repente, para fazer o seu negócio principal, de repente, para fazer você fazer uma transição de carreira, né? Você não está, de repente, satisfeita com o teu trabalho e você agora vai poder fazer uma transição de carreira. Então, esses são os pilares do método Lê: leitura, lazer, estilo de vida saudável e rotina lucrativa.
Eu quero que você seja uma mulher, uma leitora realizada. Eu quero que você deixe de ser a mulher que lê histórias de protagonistas e você passe a ser a protagonista da sua vida. Mas não é qualquer protagonista. Eu quero que você seja a protagonista de uma boa história. Que a gente sabe que nos livros tem os bons e os maus protagonistas. Tem aqueles protagonistas que acabam pior do que começaram. Tem aqueles protagonistas que não têm coragem, abandonam o seu desejo. Mas qual é o protagonista que mais cativa, que a gente realmente se conecta? São aqueles protagonistas que correm atrás dos seus desejos, que realizam seus desejos, que chegam no final da história, que chegam no final do livro, e eles provaram que eles tiveram a evolução, que eles cresceram, que eles conquistaram o que eles estavam ali perseguindo durante a história. Então é exatamente isso que eu quero. Eu quero que você pare de somente ler histórias de protagonistas e você seja a protagonista da sua história, aquela protagonista que vai construir a melhor história, entende? Então, o método Ler, ele é sobre isso. Ele é sobre abrir caminhos, oportunidades, para que você seja a protagonista de uma excelente história, que é a história da sua vida. E, dentro desse método, né, a gente tem como base o livro Elas Voam. E é por isso que eu te chamo de Marileta. O Marileta surgiu daqui, que é o livro Elas Voam. Esse livro foi lançado em 2021, se eu não me engano. E aqui ele é o meu primeiro livro de não ficção. E nesse livro, Elas Voam, Como Ser uma Mulher Independente e Feliz, eu falo exatamente sobre esses 4 pilares. Sobre como a liberdade emocional, a liberdade física, social e financeira vão te tornar uma mulher independente e feliz. E o método Ler nasceu desse livro, por entender que esses 4 pilares, eles são capazes de libertar qualquer mulher e de tornar essas mulheres muito mais felizes e realizadas e completas. E o termo Marileta, né, é bem engraçado que ele surgiu aqui também nesse livro, porque nesse livro eu termino a última parte do livro, eu falo exatamente sobre, eu faço um convite, né, para que as mulheres experimentem outras coisas, para que as mulheres realmente abram asas, para que as mulheres voem, e aí eu chamo as mulheres de Marias Borboletas e faço um convite, né, para que as mulheres sejam Marias Borboletas, que voem na direção dos seus sonhos, que se libertem. E daí, então, eu comecei a chamar as leitoras, as mulheres de Marias Borboletas, e de repente esse nome Maria Borboleta foi ficando grande para a gente falar, e aí eu comecei a abreviar e surgiu Marileta. Então, sempre que você me ouvir falando de Marileta, você sabe que eu estou me referindo a essa mulher que aceita esse convite para se libertar, para abrir asas, para correr na direção dos seus sonhos. Então, é sobre isso. E, e esse é o convite que eu quero fazer para você, sabe? Vem para o método Ler e vem descobrir todas as tuas habilidades, as tuas forças, descobrir também as tuas fraquezas e como você lida com elas. Vem descobrir como ser uma mulher que cresce, que evolui dia após dia, mas que não perde a sua essência, que é o principal. Nós vivemos num mundo onde as pessoas são muito iguais, as pessoas seguem muitos padrões. E muitas vezes nessa coisa de seguir padrões, a gente esquece de quem nós somos. A gente começa a fazer o que todo mundo está fazendo, a gente começa a seguir modelos que todo mundo está seguindo, e você se perde nisso. Então, no método Ler, eu quero também que você descubra a sua essência, que você faça as pazes com ela, que você seja uma mulher que perca esse medo de julgamentos, que você perca esse medo de errar, você perca esse medo de tentar, de fazer. Então, é sobre isso também o método Ler. E como é que funciona o método Ler? O método Ler, ele é um curso, um programa, né? Eu costumo dizer que é um programa, ele é um programa híbrido, ou seja, você vai ter algumas aulas gravadas, e você tem também alguns encontros ao vivo comigo, e esses encontros ao vivo para a gente debater as leituras que a gente está fazendo, para a gente tirar dúvidas, e a gente tem também nesses encontros ao vivo as sessões de Hot Seat. O Hot Seat, eles são encontros
de alinhamento, né. Então vamos supor que nós estamos ali na parte de rotina lucrativa e você está na parte de imaginar o seu negócio, de imaginar a sua marca e de repente você ficou ali com alguma dúvida, então você me faz, questionamentos pontuais para o teu negócio e eu vou responder ali diretamente para você. Então é como se fosse uma mentoria específica para você ali dentro dessa sessão ao vivo. Além dessas aulas gravadas, desses encontros ao vivo, esses encontros ao vivo, eles têm duração de 3 meses, então ali, no período de de 15 em 15 dias, a gente tem esses encontros ao vivo. Depois desses 3 meses, a gente cessa esses encontros ao vivo, mas você continua tendo acesso a todo o conteúdo do curso, inclusive com direito a atualizações. Então toda vez que eu gravar uma aula nova, que eu modificar uma aula, você vai ter essas atualizações. E além disso, a gente tem uma comunidade que é super poderosa, porque nessa comunidade você vai ter ali network, você vai ter rodadas de negócio, você vai poder discutir, conversar com outras mulheres. E além disso, você vai ter acesso a eh, uma plataforma, né, que tem ali diversos outros conteúdos também, que é a plataforma do Literária Mais. E, fora isso, você vai ter também aí como bônus o livro. Você vai receber um livro Elas Voam, para você. A gente vai ter a leitura do livro Elas Voam, a discussão, e você vai ter também algumas vantagens. Então, se você entrar para o Método Ler, você vai ter descontos em outros cursos e outros lançamentos, em eventos, em palestras que eu faço. Então, quem entra para o Método Ler tem todas essas vantagens. E o Método Ler, ele poderia, né, ele poderia aí ser eh, tranquilamente um curso que eu poderia aí tranquilamente estar aí cobrando R$ 3.000 por ele. Por quê? Porque se você for entrar para um clube de livros, um clube de leituras, onde você vai ter ali cronograma de leitura, acompanhamento, resumo de livro, como tem dentro do Método Ler, você ia estar tendo que investir no mínimo R$ 97 mensais. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho o Clube Literário a Mais, e o Clube Literário a Mais, ele é R$ 129 por mês. Então, se você fosse aí fazer as contas, mensalmente você teria que estar investindo no mínimo R$ 97 por um curso. E no Método Ler, você vai ter isso durante um ano, esse acesso durante um ano. Se você fosse pagar por um psicólogo para tratar aí todas os seus as as coisas que você está sentindo por não se divertir, por não ter aí um direcionamento de lazer, por não ter um grupo ali para interagir, para falar das coisas, você iria aí provavelmente estar investindo no mínimo R$ 200 por sessão. E dentro do Método Ler, você vai aprender como melhorar aí o seu emocional, a sua rotina, através de lazer, de descanso, de me time. Então, olha só. E aí, se você fosse pagar um nutricionista, um personal, quanto que você iria investir aí mensalmente? No mínimo R$ 200 por uma consulta de uma nutricionista, no mínimo R$ 200 por uma aula de um personal. E dentro do Método Ler, você vai ter receitas, exemplos de cardápios, você vai ter planilhas de exercícios, você vai ter uma série de coisas aí que estão muito além, né, de tudo isso. E se você fosse pagar um curso de empreendedorismo, de marketing digital, quanto é que tu acha que você ia investir? Um curso aí mais barato disso iria estar em torno aí de, no mínimo R$ 500, o curso pequenininho, básico. E dentro do Método Ler, você vai ter não só um curso, mas você vai ter o meu acompanhamento para você já imaginar o teu negócio, para você já ali usar estratégias de marketing digital, de empreendedorismo digital. Então, olha só quanta coisa, quanta vantagem você está aí tendo, né. E aí nesse método que eu poderia tranquilamente estar aqui, eh, precificando aí em R$ 3.000, você, se fosse comprar cada uma dessas coisas isoladamente, você com certeza gastaria muito mais do que isso. Mas o método Ler, ele é um método que ele pretende chegar a muitas mulheres. Eu quero que ele seja uma ferramenta de evolução de muitas mulheres. Então, por isso,
o valor do método Ler não vai ser R$ 3.000 para você. Ele vai estar muito abaixo desse valor. E é para que você realmente tenha a oportunidade, né, de evoluir como leitora, como mulher, como profissional. Eu quero realmente que você comece de um jeito e você termine, sabe, voando mesmo, de asas abertas no final do método Ler. Então, eu deixo esse convite para que você realmente participe do método Ler. As informações do método, o link para você adquirir o método vão estar aqui em algum lugar aqui abaixo desse vídeo. Então você procura todas as informações desse método e eu estou esperando você comigo, tá? Porque os depoimentos, as experiências das pessoas que já passaram pelo método Lê, elas são sempre gratificantes. E eu quero ter o prazer de contribuir com você, para que você realmente possa ser uma leitora diferenciada. Você já é uma mulher diferenciada por gostar de ler, por gostar de livros. Mas isso não é suficiente. Eu quero muito mais para você. Eu quero que você seja aquela leitora realizada, feliz, independente, rica, sabe? É isso, porque nós merecemos isso. Então, no método Ler, a gente vai trabalhar também diversas crenças limitantes, a gente vai ver diversas mentiras que a gente ouviu a vida toda, que colocaram a gente para trás, que nos fizeram ser mulheres medrosas, que nos fizeram ser mulheres cheias de limitações, cheias de medos. Então, no decorrer, no processo do método Ler, eu quero que você realmente se livre de tudo isso, tá? E que você seja realmente uma mulher feliz, realizada, uma mulher realmente que conquista as coisas pela sua capacidade, pela sua habilidade, pela sua confiança. Então, eu já fiz a minha parte, tá? A minha parte foi realmente escrever o livro Elas Voam, foi criar o método Ler, foi colocar dentro do método Ler as minhas melhores habilidades como leitora, escritora, profissional de educação física, empresária. Então, as minhas melhores habilidades eu coloquei aqui dentro do método Ler. A minha parte foi essa. Agora, a tua parte, Marileta, é aceitar o meu convite e vir fazer parte dessa turma do método Ler. Eu estou te esperando aqui já ansiosa para te conhecer e para poder contribuir com a tua história de protagonista. Vem pra cá que eu tô te esperando.